Fala rapaziada, professor João Isaac. Hoje a gente vai estar falando para vocês 10 passos de como você ser aprovado em concurso policial e o melhor de tudo, iniciando do zero, tá bom? Eu vou estar te dando um norte aqui nessa nossa conversa de hoje. Vai ser algo bem legal e bem tranquilo da gente estar entendendo. Então já vai para mim, para o nosso projetinho que a gente fez aí para vocês, para a gente já ver os primeiros passos para ser aprovado em concurso público. Bota pra gente. Primeiro passo seria esta ideia de abdicação. Se você está estudando para concurso público, pensando, meu amigo, que você está ali no seu ensino médio, no seu fundamental, não vai dar certo. Não é, né? Igual a escola que eu estudei no meu último ano do ensino médio, chegava atrasado, saía mais cedo, era passei de ano, né? Não é assim. O concurso público necessita de abdicação, necessita de esforço e de querência. Para você iniciar, você tem que querer, você tem que se abdicar e realmente, cara, você tem que deixar de sair fim de semana, você tem que deixar de fazer determinados hábitos que você fazia antes de iniciar para o concurso público, né? Caso uma pessoa fale para você que você vai conseguir estudar para o concurso público e ter a sua vida normalmente, fazer tudo que você fazia, essa pessoa vai estar mentindo. Eu tenho um trabalho para ser sincero com você. Você tem que se abdicar, você tem que ralar, e aí sim, com muita abdicação, o seu primeiro passo já vai ser bem sucedido nessa caminhada de concurso público. O seu segundo passo é ter uma organização, né? E esta organização a gente vai ter através de uma criação de um ciclo ou de cronograma de estudos, né? Isaac, o que seria essa ideia de ciclo ou cronograma de estudos? O cronograma é uma determinada metodologia que você vai ter de domingo a domingo matéria a ser estudada. O ciclo de estudo é aquela metodologia onde você terá dias para ser estudado, não obrigatoriamente de domingo a domingo. E para que serve, Isaac, este cronograma e este ciclo de estudo? Esses dois institutos, eles vão servir para organizar os seus estudos. Você vai ver quando você iniciar o seu estudo que a pior coisa do mundo é você acordar e não saber o que você estudar. Nisso você vai perder tempo e nisso você vai perder momento que poderia estar estudando, poderia estar resolvendo questão, poderia estar vendo teoria, revisão. Então esta parte da organização é o segundo passo mais importante quando eu trato de início para concurso público. Se organize, faça um cronograma ou adquira um ciclo, um cronograma, para que você acorde e saiba o que você estudar, como estudar, quanto tempo estudar. Esse passo da organização é um dos mais importantes, né? Você pode ter o melhor curso teórico, se você não souber se organizar, você vai se perder e nunca vai finalizá-lo. Então volta. O terceiro passo é para você não pular etapas, né? Parece besta, mas não é, cara. Essa ideia de não pular etapa é uma ligação também com o quarto passo de não se comparar aos outros, né? Você vai ter a sua etapa, você vai estar iniciando. Então você não vai estar conseguindo estudar 12, 10 horas, 11 horas, 9 horas por dia, não. É o seu início. Vai devagar, começa ali com as 3, 4 horas, 6 horas, 5 horas. Fica nesse intervalo ali para você ter o seu início. Não pule nenhum tipo de etapa, né? Se você está vendo o seu ciclo bem direitinho, fica nesse ciclo, tenta ver ele do início ao fim, tenta ver primeiro a teoria, que a gente vai ver no próximo passo aqui. Então não pule etapas, vai chegar o seu momento, vai chegar a hora, você vai conseguir. E o quarto passo, não se compare com as outras pessoas. Essa ideia de comparação acaba reprovando muitos alunos. Um cara que começou a iniciar os seus estudos uma semana, ele vai querer se comparar com um cara que está estudando há um ano. Não dá, cara, não dá. Ter amizade é muito bom em relação a estudos. Agora, não deixe isso lhe prejudicar quanto a comparações, né? Se o cara resolve 100 questões por dia, você ainda não pode se comparar a ele porque ele já viu a teoria e você não. Então é um passo muito importante quanto à sua caminhada aí de concurso público. Bora para o nosso quinto passo para ser aprovado em concurso público. Veja a teoria inicial do zero. O erro de muitas pessoas é você já iniciar o estudo para concurso público já querendo praticar. Imagine se você for um enfermeiro ou um médico. Como é que você já vai fazer uma cirurgia antes mesmo de ter um modelo teórico a ser seguido? Então você tem que ter um modelo teórico, você tem que saber como é a teoria e posteriormente você ir à prática. Então a minha dica é calma,
Não comece pelo estudo reverso, né? Depois eu vou gravar um vídeo para te explicar o que é o estudo reverso. Mas basicamente é você ter os seus estudos apenas por questões. É uma metodologia muito eficiente posteriormente, mas agora no seu início, não. Veja a teoria do zero. Veja início, veja ela do zero, bem direitinho, e faça muitas anotações, tá bom? Continua. O nosso sexto passo é para fazer muitas revisões. Vou estar gravando um vídeo para você também de como você revisar a melhor maneira, tanto diário, tanto semanal, como mensalmente. Mas basicamente, você tem que estar revisando a matéria que você acabou de estudar. Estudou? Pô, faz essa revisão no dia anterior ou no dia posterior e na semana final, né? Então você estudou ali de domingo a domingo, no outro domingo faz a revisão dessa semana, fica sempre tendo contato com esta matéria, porque o seu cérebro ele é ensinado para esquecer, né? A gente tem uma quantidade aqui de memória que a gente pode armazenar. Tudo que o cérebro for entendendo que não é importante, e o que ele vai entender que não é importante? Aquilo que você não revisa, aquilo que você não vê diariamente, aquilo que você não vê semanalmente. Ele vai entender que, eu só vi uma vez, isso aqui não é importante o bastante, então esquece, tá bom? Por isso que muitas vezes você esquece coisas antigas, você esquece matéria, é muito provável que quando você começa, você esqueça, porque você não vai estar revisando. Então acabe revisando mais e tendo mais contato com essas matérias, além do contato inicial, tá bom? Beleza? Então continua. Além disso, é importante que você leia sempre as anotações depois da aula, né? Uma metodologia que eu acho muitíssimo importante é você estudar por uma videoaula e dessa videoaula você fazer anotações. Para mim, professor João Isaac, não funcionou, né, no meu início, quando eu assistia a videoaula e não anotava. Era algo ineficaz quanto à medida da minha metodologia. Então a minha dica para você, como concurseiro e como professor, é que a cada videoaula que você assista, se você estiver assistindo pela primeira vez, faça anotações. Professor, o curso é de mapas mentais, né? Como é o nosso caso, é de mapas mentais. Tem que anotar? Se for o primeiro contato, anote. Aí sim você vai conseguir trabalhar tanto com a visão, você vai ver eu falando, você vai trabalhar com a prática, você vai escrever o que eu acabei de lhe explicar. E além disso, você vai trabalhar com a audição, né? Você vai estar escutando o que eu falo, vai estar lendo e vai estar escrevendo. Meu irmão, não tem como você não aprender. E por fim, né? Você vai estar sempre lendo essas anotações. Você vai anotar. Terminou a aula, professor. Qual o lapso temporal para eu voltar ali e fazer essa leitura? Logo em diante. Terminou a aula, o professor acabou de falar, você vai estar fazendo uma leitura deste seu caderno, tá bom? Beleza? Então continua aqui para a gente finalizar o nosso 9º e 10º, tá bom? Não é assim que seja, é o nosso 9º e 10º passo. É nunca desistir. Cara, você tá cansado, leva uma coisa para sua vida. Descansa e não desiste, cara. Eu sempre falo que teve determinados alunos meus que eles tinham uma bagagem enorme. Se eles decidirem desistir, toda essa bagagem vai ser jogada no lixo. Já se você não desistir, é questão de tempo, de metodologia, de disciplina e de discernimento para você conseguir a sua aprovação. Agora, uma coisa eu tenho certeza, não passe em concurso público aquele que desiste. Se você desistir, pode ter certeza, você vai morrer sem passar em concurso público. Isso é pesado, mas é a verdade, tem que ser dita. E caso você não desista, uma hora, com direcionamento, você vai chegar na sua aprovação. O bizu é não desista, tá cansado? Descansa, não desista. Se desiste, aí realmente tudo você jogou fora. Se você continua, mesmo que seja no ritmo pouco, cara, você vai conseguir uma hora ou outra, tá bom? E por último, talvez não seja de primeira, mas quando chegar a hora vai ser tudo mais fácil, tá bom? Qual é essa ideia, Isaac, de quando chegar a hora, né? Essa hora que eu falo é a hora da aprovação. Realmente, quando você vê o seu nome no diário oficial, ele vai tudo valer a pena. Então, cara, persista, vá pra cima, continue. É algo muito normal de acontecer, inclusive aconteceu com o professor de vocês, eu aqui, professor João Isaac, não fui aprovado no primeiro concurso que eu realizei.
eu tive que realizar 4 concursos públicos para ser aprovado em um, certo? Então eu reprovei em 4 e logo depois eu fui aprovado em 4 concursos públicos, um seguinte ao outro. Então note que se eu tivesse parado na primeira reprovação, na segunda, na terceira e na quarta, hoje eu não seria esse professor que vocês têm. Hoje eu não teria determinadas diversas aprovações que eu tenho em vários estados da nossa República Federativa do Brasil. Então continua, persevera, é apenas questão de direcionamento, de força, de esforço e de ir pra cima que você vai sim conseguir, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, vai pra cima, dá o like, compartilha, comenta aqui e me segue lá no meu Instagram também, Prof. João Isaac. Tamo junto, ó. Minha continuação para você. Até o nosso próximo encontro. Manda aqui embaixo ideia de vídeo para metodologias de estudo. Valeu!